não conseguir assistir, pode assistir depois, tá bom? Me ajudem a lembrar de sempre pôr a aula para gravar. Então, tá. Então, a gente vai falar sobre cinemática, né? E eu estava falando para vocês que não tem muita diferença do que vocês já sabem lá do ensino médio. Só que agora a gente vai entender por que as coisas funcionam do jeito que vocês aprenderam, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como que isso começou, né? Qual que é a importância que esses estudos de física, de astronomia tiveram, a importância que esses estudos tiveram na vida das pessoas, né? Na evolução da humanidade. O primeiro físico, a primeira pessoa considerada como físico foi o Galileu. Então, a gente vai falar um pouquinho das descobertas de Galileu, como que ele contribuiu, né, para o desenvolvimento da física. Aí a gente vai falar da cinemática, a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês de onde saiu aquelas equações que vocês já sabem, né? As equações de movimento retilíneo uniforme variado e tal. Depois eu vou mostrar para vocês umas situações do cotidiano. O movimento circular, eu não vou dar agora, apesar de que ele já está aqui. Opa! Ele já está aqui e eu não vou tirar. Vai ser esse mesmo slide, vocês podem até ir dando uma olhada se quiserem. Mas eu volto no movimento circular depois que a gente estudar dinâmica. A gente vai ter uma semana só para falar de movimento circular. Então, tá. Céu, sobrevivência e filosofia. Por que era importante estudar o céu? O estudo do céu, que foi um dos inícios, né, do estudo que se tornou a física, ele era importante justamente por causa da sobrevivência das pessoas, né? Por que olhar para o céu estava diretamente, entender o céu estava diretamente ligado à sobrevivência? Porque as pessoas precisavam prever as estações do ano, né? Não tinha computador, não tinha nada disso. Então, as pessoas não tinha satélite. E a maneira que as pessoas tinham para prever as estações do ano era observando o céu. Existem monumentos muito antigos, até mais antigos que esse daqui, ó. Que esse daqui é de 450 a.C. Existem registros de outros, assim, tipo 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Esse daqui fica lá no Peru. Um monte, assim, uma montanha, tá vendo? E em cima dela tem vários montezinhos, assim, ó, como, né, vários... E ele é feito de pedra, tá vendo? E o que era isso? Isso aqui é um calendário. Como que funciona esse calendário? No passar do ano, o Sol faz esse movimento aqui, ó, no céu. Quando ele chega no ponto mais distante aqui dessa trajetória, a gente chama de solstício, que é o ponto de retorno dele. É o dia ou a noite mais longa do ano. Depende se é o solstício de verão, que é o dia mais longo, ou se é o solstício de inverno, que é a noite mais longa. E quando ele passa aqui no meio, a gente tem o equinócio, que é o dia exatamente com o mesmo número de horas que a noite, né? Então, o movimento esse aqui, ó. Então, tem um... Aí aqui é o equinócio. Aí você vai mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. Aí volta. 7,
8, aí o próximo equinócio, e aí volta. E aí 12 vai estar aqui de novo, né? 12 vai estar aí de novo. Então, veja que isso foi construído a 450 antes de Cristo. E é perfeito, funciona até hoje. O Sol nasce em cima de cada um desses montes exatamente no dia de solstício, no dia de equinócio, exatamente desse jeito. Okay? Então, esses estudos estavam diretamente ligados à sobrevivência, né, das pessoas. A astronomia é a ciência mais antiga que existe, né, porque foi justamente movida pela sobrevivência que as pessoas começaram a observar os céus, né, para poder usar como calendário, como mapa, né, orientação e como relógio também, né, observando o sol para saber se o dia estava acabando, se não estava, enfim, quanto tempo ainda tinha de claridade. E também para prever as estações do ano, né? Como eu falei para vocês, se você sabe quando que o inverno vai começar, você sabe que você não deve começar um plantio, né? E você tem que colher logo suas frutas, suas coisas, para que o inverno não estrague, né? Então, isso também era muito importante e estava diretamente ligado com a sobrevivência, né? E também a astronomia estava intimamente ligada com os rituais sagrados, né? Das crenças das populações locais, porque sempre tem o lado devocional delas, né? Elas agradecem pelas colheitas, enfim. Então, algumas acreditavam, né, como as civilizações antigas do Egito e os incas, né, os maias, os astecas, né, eles achavam que o sol era um deus, a lua era deus, enfim. Mas houve a necessidade de entender a natureza de uma maneira mais racional, né, e separar um pouco as crenças religiosas do que é realmente ciência. Por que essa necessidade? Porque precisava cada vez mais deixar as coisas mais precisas, né? Eu sei prever as estações do ano, ok, mas eu não sei prever se vem uma tempestade e vai estragar meu plantio. Seria bom se eu conseguisse prever isso, né? Então, essa evolução era necessária. Em 1624 a 1546 a.C., né? Foi a época que viveu Tales de Mileto. Ele trouxe ele levou, né, para a Grécia os conhecimentos de astronomia que ele aprendeu no Egito. Ele fez uma viagem no Egito, aprendeu um monte de coisas, né, porque os egípcios sabiam muito sobre geometria, né, tanto que eles conseguiram construir as pirâmides. E ele levou isso para a Grécia. Tales de Mileto foi o primeiro, assim, filósofo grego. Depois dele, importante, né, assim, porque os gregos tinham essa tradição de estudar filosofia. Depois veio Pitágoras, que desenvolveu essas contribuições que o Tales de Mileto trouxe e deu outras, né, maiores. E depois dele veio Aristóteles. Não se sabe ao certo a data que Aristóteles morreu, né? Ele viveu de 384 até não se sabe mais ou menos quando que ele morreu, em quantos anos e tal. Mas ele era discípulo de Platão. E Platão tinha sido discípulo de Sócrates. São os grandes filósofos, né, da antiguidade.
E eles deram enormes contribuições, tanto para a filosofia, quanto para a política, psicologia, ética e também para as ciências. O Aristóteles era geocentrista. O que ele acreditava? Ele acreditava que a Terra era o centro do universo, né? E todo mundo girava em torno dela. E ele fez um modelo, né? E explicou o que o eclipse do Sol, da Lua acontecia e sugeriu que a Terra poderia ser esférica e não plana, né? Que naquela época tinha essa preocupação. Ele também estudou objetos em repouso e em movimento, mas ele não conhecia o conceito de inércia. Quem desenvolveu o conceito de inércia inicialmente não foi Newton, foi Galileu. Foi Galileu a primeira pessoa que falou sobre inércia. Mas ele deu muitas contribuições, Aristóteles deu muitas contribuições para o desenvolvimento da ciência. Só que ele não relacionou esse conhecimento com a matemática. Apesar dele ser o fundador da lógica, né? Quem desenvolveu a lógica a primeira vez foi o próprio Aristóteles. E aí acontece que todo mundo aceitava esse conhecimento que o Aristóteles desenvolveu e ficou por isso mesmo durante uns 2000 anos. Uns 1000 anos ficou a mesma coisa. Aí chegou esse cara aqui, ó, Galileu Galilei. Galileu já veio em 1564. Então, veja que uns 2000 anos depois de Aristóteles, é que veio uma pessoa que foi capaz de ir além do que o Aristóteles tinha feito. Né? Então, ele foi a primeira pessoa, o Galileu foi a primeira pessoa a trazer o conhecimento físico, a matemática, foi trazer a matemática para os conhecimentos físicos. Então, ele começou a descrever os problemas físicos em termos matemáticos. E isso trouxe precisão para as previsões dele, né? Então, ele conseguiu melhorar a previsão. Então, foi ele que estudou o movimento uniforme pela primeira vez, né? E ele definiu um movimento uniforme como sendo aquele que percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, em qualquer ponto da trajetória. Então, veja que ele está falando do movimento uniforme em qualquer trajetória, não necessariamente uma trajetória retilínea, né? Porque eu posso ter um movimento circular uniforme também. Então, desde que ele percorra espaços iguais em tempos iguais, eu tenho um movimento uniforme. E ele chamou também o movimento naturalmente acelerado, que é o movimento de queda livre, né? Que você solta e a gravidade faz o resto. E, então, ele entendeu que no vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Mas vejam bem, ele não tinha bomba de vácuo naquela época, tá? Ele entendeu isso porque ele conseguiu colocar a matemática nos problemas físicos. E por isso que ele conseguiu ter esse entendimento, coisa que ninguém antes dele, né? Desde que Aristóteles desenvolveu lá em 500 a.C., né? 2000 anos depois, ninguém conseguiu ir além do que Aristóteles tinha feito. E o Galileu conseguiu justamente porque ele trouxe a matemática para o estudo da física. Galileu, na verdade, tinha pouquíssimo recurso, né? Não existia relógio, não existia cronômetro, não existia nada disso. Então, o que ele fazia? Por exemplo, ele tem aqui uma calha, e nessa calha vai escorregar aqui uma esfera. Tá vendo que a calha tem marcações aqui, ó. Vocês estão vendo?
Essas marcações são de espaços iguais. E como que ele fazia para medir o tempo? Ele tinha um barril de água, aí ele abria aqui a torneirinha e deixava pingar, né? Na hora que estava pingando, aí ele contava as gotas e aí ele sabia, por exemplo, aí ele levou daqui para cá, levou 2 gotas, daqui para cá 3, daqui para cá 4, daqui para cá 5, né? Deixava pingando e ia contando o tempo. Ele também usava o pulso para fazer essa contagem de tempo, né? Tem uma história que ele usou o pulso para medir o período de oscilação de um candelabro, né? De um lustre numa igreja, enfim. Tudo bem? Tá dando para entender? Sim, professora. Sim, professor. Tudo bem? Sim, professor. Então tá. Então agora a gente vai começar a falar sobre como Galileu fez essas descobertas, tá? Se tiverem dúvidas, perguntem. Já brincaram nesse brinquedo aí? No parque de diversões? Esse brinquedo tem um carrinho aqui, ó. Ele sobe aqui, né, o carrinho. Aí chega lá em cima, o carrinho é solto, né? Ele desce praticamente em queda livre. E depois ele é desviado aqui para horizontal, né? Enfim. É assim que funciona, né? Tem que aí ele cai assim, queda livre um espaço e depois vem para cá para até parar. Então vamos pensar nesse brinquedo por um momento. Vamos pensar aqui, ó. O carrinho tá aqui, né? E ele caiu daqui para cá, né? Ele estava aqui, caiu, queda livre para cá. O intervalo de tempo, né, que a gente chama de ΔT, é sempre o tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo inicial é quando ele estava lá, tempo final é quando ele chegou aqui no final da trajetória que eu estou olhando, né? Eu quero só a parte em que ele estava em queda livre. Daqui para lá ele vai começar a desviar o movimento para horizontal. Então não me interessa. Então eu quero só daqui até aqui. Então esse é o intervalo de tempo, né? Então eu posso dividir o tempo, né, em intervalos de tempos iguais, né? Tipo 2 segundos, então cada pedacinho desse 2 segundos, enfim. Só que em cada pedacinho desse aqui, ele vai percorrer uma distância diferente, né? Porque se ele está caindo aqui em queda livre, ele é um movimento acelerado, né? Vocês já sabem que é acelerado, Galileu não sabia. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que à medida que vai caindo, o intervalo de tempo, o espaço percorrido, né, a cada intervalo de tempo vai aumentando à medida que ele desce. E como que esse espaço aumenta? Né? Como que esse espaço aumenta? E aumenta dessa forma aqui, olha que legal. Vamos supor que daqui para cá ele percorreu uma unidade, né? Sei lá, talvez 1 metro. Daqui para cá, ele vai percorrer 3. No próximo, considerando esse um intervalo de tempo fixo, né? Vamos, sei lá, 2 segundos, 1 segundo, por exemplo. Então, ele levou o mesmo tempo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá. Nesse mesmo tempo, daqui para cá, ele percorreu 1 metro, vamos supor. Daqui para cá ele percorre 3, daqui para cá 5, daqui para cá 7, daqui para cá 9. E isso independe do objeto que esteja caindo. Isso sempre acontece dessa forma. Foi o que Galileu descobriu. Então, se eu tenho aqui, ó,
se ele percorre, no primeiro intervalo de tempo, ele percorre 1 metro, no segundo intervalo de tempo, ele percorre 3, então, daqui para lá, né, nesse pedaço todinho aqui, ele vai percorrer 4 metros, né? Vou somar o tanto que ele percorreu nos primeiros 2 segundos e o tanto que ele percorreu nos próximos 2 segundos, dá 4. Então, se você for vendo assim, ó, o tempo, o quanto que ele percorreu desde aqui, né, até aqui foi 1. Daqui até aqui foi 4. Daqui até aqui foi 9. E se você continuar fazendo isso, olha, 1, 4, 9, 16, 25. Olha só. Aqui eu só tenho números ímpares. E aqui, o que eu tenho? Que números são esses aqui? Estão vendo, não? O total percorrido? Oi? O total percorrido. É, mas eles são quadrados perfeitos, não são? Ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Então, o Galileu percebeu que essa grandeza aqui depende do quadrado de alguma coisa, né? A distância percorrida depende do quadrado de alguma coisa, que era do tempo, né? Depende do quadrado, é uma constante vezes o quadrado do tempo. Porque daqui para cá ele percorreu, foi um intervalo de tempo. Daqui para cá foi 2 intervalos de tempo, então dá 4. Daqui para cá foi 3 intervalos de tempo, então deu 9. Daqui para cá 4, 16. Daqui para cá 5, 25. Esse C, que era a constante que Galileu colocou lá, era igual à distância que o objeto cai no primeiro segundo, né? A distância que ele cai aqui, ó, nesse primeiro segundo aqui. O primeiro intervalo de tempo. E que é a metade da aceleração da gravidade, né? Só que Galileu ainda não sabia, né? A gente já sabe que essa constante aqui é a aceleração da gravidade dividido por 2, não é? Mas Galileu não sabia ainda. Mas ele descobriu que era 4,9. Mas não sabia o que significava. Tudo bem? Tudo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que ele definiu a velocidade. Essa definição de velocidade está intimamente ligada à definição de derivada, tá bom? Mas aqui vai ficar bem tranquilo de vocês entenderem, não vai ter problema não. Ó, eu vou definir velocidade média como sendo a distância percorrida num intervalo de tempo. Então, qual que é a velocidade média com que ele caiu aqui? Eu vou pegar aqui a distância daqui até aqui e vou multiplicar pelo tempo, né? Pelo tempo percorrido. Então, eu vou ter um valor médio para essa velocidade. Essa velocidade não é a que ele tinha em nenhum ponto específico aqui. É só uma média. Se ele tivesse percorrido essa distância com uma velocidade constante, ele teria percorrido com essa velocidade média. Ok? É mais ou menos isso que significa a velocidade média. Então, se eu pego no primeiro instante de tempo, aqui nesse intervalo 1 aqui, ó, esse valor não é igual à velocidade média, nem no 2, nem no 3, enfim. Agora, se eu quero saber
a velocidade que ele tinha num instante de tempo exato, né? Eu quero saber quanto que ele tinha aqui, ó, no último, na última posição. Qual que é a velocidade com que ele chegou nesta posição? Se eu substituo aqui, ó, o tempo, né, esse tempo específico aqui, ó, eu faço T igual a TF na definição de velocidade média, acontece que essa velocidade média vai para o infinito, porque dá zero, né? Se eu quero saber a velocidade nesse ponto, faço o T final igual ao T inicial, o ΔT dá zero, e então a velocidade média vai para o infinito, né? Você não pode dividir por zero, né? Tudo bem? Ops. Deu 30 aqui. Tudo bem? Tudo bem com isso? Sim. Então tá. Então vamos tentar descobrir uma maneira de achar a velocidade num determinado ponto. Então prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Você já sabe, né, Galileu já sabia, que a posição em função do tempo era proporcional a uma constante vezes o tempo ao quadrado. É claro que aqui a gente está usando posição inicial como sendo zero e a velocidade inicial como sendo zero. A gente está deixando o corpo cair. Então, só depende dessa constante C, que ele já sabe que é 4,9, e do quadrado do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o tempo T, e aqui eu tenho um tempo T mais um intervalo de tempo H. Nessa situação aqui, ó, eu consigo achar a velocidade média, né? Eu vou falar que a posição no instante de tempo T é CT ao quadrado. E a posição no instante de tempo T mais H é C, e no lugar de T eu coloco T mais H ao quadrado. Tudo bem? Posição, peraí, acho que tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Bom dia, Ana Júlia. Cadê ela? Entrou? Se você entrar com o e-mail institucional, eu não preciso autorizar a sua entrada, tá bem? Então, voltando lá, eu vou colocar... Tá dando para acompanhar, gente? Dá sim, professor. Então, tá. Sim. Tá, porque eu quero saber se vocês estão entendendo, não estou vendo vocês, então eu queria saber. Então, ó, a gente pegou aqui no instante de tempo T, a distância que ele percorreu foi CTH. Esse C é 4,9. No instante de tempo T mais H, ele vai percorrer CT mais H ao quadrado, ok? Então, eu consigo fazer essa média, né, e calcular a velocidade média. Eu vou pegar a posição final, que era essa daqui, a posição S em T mais H, menos a posição inicial. Então, essa aqui menos essa, eu tenho o tanto que ele percorreu, né? Vamos supor daqui para cá. E o ΔT vai ser o T mais H menos o T, né? O tempo final menos o tempo inicial. Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, vou substituir isso aqui, isso aqui, lá. Professora, Diga. por que esse T mais H? Então, o T mais H a gente definiu aqui, ó. Eu vou pegar... Eu quero saber a velocidade média, eu quero saber a velocidade instantânea, quando ele estava aqui. Eu não sei calcular isso, porque se eu ponho lá naquela equação da média, vai para o infinito. Então, o que eu fiz? Peguei um intervalo de tempo aqui, ó, um tempo T qualquer,
não é necessariamente o tempo inicial, um tempo t qualquer, e olhei para essa posição, e para essa posição aqui, passado um tempo, um intervalo h. Então, eu estou olhando no tempo t, que não é zero, e estou olhando no tempo t mais h. No tempo t, estava marcando aqui, ó, no cronômetro, eu tenho essa posição aqui. No tempo t mais h, eu tenho essa posição aqui. Ok? Então, eu estou olhando daqui para cá. Qual que era a velocidade que ele tinha nesse pedaço aqui, ó. Velocidade média que ele tinha nesse pedaço aqui. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Sim, professora. Sim? Então tá. Professor, Diga. é que não tá aparecendo a sua setinha pra gente. Acho que você tá mostrando umas coisas e aí não dá pra gente ver. Não tá aparecendo a setinha? Não. Oxe. Uai, e agora? Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Mas não estava aparecendo nunca ou só não apareceu agora? Não tava aparecendo a maior parte. Vamos ver se eu tirando e colocando de novo, aparece de novo. Apareceu aí? Não, continua sem aparecer. Quando você sai do slide, sai da apresentação, ela começa a aparecer. Aí depois ela para. Ela some? Poxa. Tá. Então, mas deu para entender aqui, ó. Eu tô olhando, é porque aqui tá. É porque não dá para mostrar aqui, porque tem coisa em cima, entendeu? Tem que ser lá mesmo. Mas vocês viram aqui na figura? Ó. Tem dois tracinhos aqui na figura. Um em cima e um embaixo. O de baixo é onde eu quero saber a velocidade. O de cima é uma posição qualquer que eu peguei para calcular o valor médio, né? Que é nesse tempo T mais H. Então, eu vou calcular essa média aí, ó. Vou substituir o S de T e o S de T mais H na fórmula da velocidade média. Então, vai ficar assim, ó. CT mais H ao quadrado menos CT ao quadrado dividido por H, né? Porque T mais H menos T vai dar só o H, né? O intervalo de tempo H. Então, fazendo essa conta aí, ó, de T mais H ao quadrado, eu vou ter isso aqui, né? O C tá do lado de fora, né? Não fica ao quadrado. Então, fica T ao quadrado, CT ao quadrado, mais 2T vezes H, multiplica pelo C, e o C e o H ao quadrado, então fica CH ao quadrado. Só que aqui do lado de fora tem menos CT. Então, esse menos CT ao quadrado. Esse menos CT ao quadrado vai morrer com esse menos CT ao quadrado aqui da frente. Então, vai ficar só 2CHT mais CH ao quadrado, dividido por H. Agora, veja que esse H tem em todos os termos. E agora, eu posso cancelar esse H. Eu posso dividir todo mundo por H, e aí vai ficar assim, ó. 2CT mais CH. Ok? E aí, se eu fizer agora esse H cada vez menor, olha, se eu ir diminuindo esse H e fazer esse H igual a zero, eu consigo calcular a velocidade média num determinado instante de tempo sem que essa equação vá para o infinito. Ok? Isso que a gente fez aqui foi calcular a derivada da posição em relação ao tempo. Só que a gente ainda não sabe disso, mas é assim que calcula. Quer dizer, a derivada é só uma maneira mais fácil, mais rápida, mais direta de você fazer essa conta toda. Ok?
que vocês vão aprender. Eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão aprender lá em cálculo. Tudo bem? Eu quero saber se tem alguma dúvida aqui. Por mim tá tudo bem. Por mim tá tudo bem. Por mim Bem? também. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Então, eu já sei como que eu calculo a velocidade num determinado instante de tempo. É 2 vezes a constante c vezes o tempo que eu quero. Agora, eu quero saber como que calcula a aceleração. A aceleração é como que essa velocidade varia no tempo, né? A velocidade é como que a posição varia no tempo e a aceleração é como que a velocidade varia no tempo. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou calcular a velocidade nesse tracinho de cima aqui da figura, que é no instante de tempo t. Então, tá lá em cima, Vt igual a 2ct. No tracinho de baixo aqui da figura, eu vou calcular a velocidade no tempo t mais h, igual tá aqui nesse reloginho, ó. Eu vou calcular primeiro no tempo t, depois no tempo t mais h. Então, a velocidade no tempo t mais h é igual a 2c, que multiplica t mais h. E vou definir a média da mesma maneira que eu defini a média, a velocidade média. Então, a aceleração média vai ser a velocidade final, que é a velocidade que ele tinha no tempo t mais h, menos a velocidade inicial, que era a velocidade que ele tinha no tempo t. E o intervalo de tempo é t mais h menos t, igual a gente viu antes, e a gente já sabe que esse intervalo de tempo é h. Então, vou substituir aqui no Vt mais h por 2ct mais h. E no lugar de Vt, eu vou colocar 2ct. Então, vai ficar assim. Aí, agora, é só multiplicar aqui, né? 2ct. Aí, aqui eu tenho menos 2ct, vai morrer. Então, vai ficar 2ch. Então, vai ficar assim, né? 2ct mais 2ch menos 2ct. Então, fica só 2ch. E agora, eu tenho h em cima e h embaixo. E olha só, a aceleração é 2 vezes o c, como a gente tinha falado antes, né? 2 vezes o c. E essa aceleração não depende do tempo. Então, a aceleração instantânea é igual à aceleração média, em qualquer intervalo de tempo. E... Ops. Tudo bem? Então, se esse C era 4,9, a aceleração é 9,8, que é 2 vezes o C. Tudo bem? Professora, o que é o C mesmo? O C é a constante que o Galileu encontrou, como sendo 4,9, que era a metade, né? Isso, a metade da aceleração da gravidade, né? Só que ele não sabia. É a metade da aceleração da gravidade. Então, ó, o que ele descobriu? Ele descobriu que a posição em queda livre, né? Queda livre significa posição inicial 0 e velocidade inicial 0, né? Então, a posição em queda livre, ela varia de acordo com essa constante C, que é 4,9, vezes o tempo ao quadrado. E a velocidade varia como sendo 2 vezes a constante C, vezes o tempo. E a aceleração é 2 vezes o C, né? Essa foi a descoberta de Galileu.
E agora a gente já sabe que esse C é G sobre 2, né? Então, a nossa equação é S de T igual a G sobre 2T ao quadrado. A velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Velocidade inicial 0, então velocidade fica G vezes o T. E a aceleração de cada livre é a aceleração da gravidade. Tudo bem? Sim. Tudo sim, professora. Ok. Então, essa forma de calcular essa média e fazer esse intervalo de tempo bem pequenininho é exatamente fazer a derivada. Ó, essa função aqui é a derivada dessa. E essa função aqui, desculpa, vocês estão vendo a setinha, né? A velocidade é a derivada da posição. E a aceleração é a derivada da velocidade, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Eu não quero que vocês se assustem, porque não vai ser cobrado de vocês, antes de vocês aprenderem cálculo, fazer contas com derivadas e integrais. Não vai ser cobrado isso de vocês no curso de Física 1, ok? Só que eu preciso mostrar para vocês de onde saiu as coisas e não tem como eu mostrar sem usar as derivadas integrais. Tudo bem? Tranquilo. Então tá, não se assustem. Eu vou fazer as continhas, vocês vão entender com o tempo e não vai ser cobrado esse tipo de conta de vocês. Então vamos lá para a cinemática. Vamos supor que você... Bom, agora a gente não vai para a universidade, mas enfim, vamos supor que a gente está indo para a universidade. Você saiu da sua casa, né? E está indo lá para o EA. A gente vai chamar de XI a posição inicial, que é onde ficou a sua casa, que é de onde você saiu. A posição XF é o seu destino, é para onde você está indo. Então, XI e XF são posições, né? São localizações específicas, né? Constantes, de onde você saiu para onde você quer chegar. Agora, quando você está lá num determinado ponto do caminho, você percorreu uma distância X. Essa distância X é um vetor que liga a posição inicial, de onde você saiu, até aonde você está. Ok? Eu estou fazendo isso aqui em uma dimensão, só para facilitar aqui o desenho, mas isso vale para 3 dimensões, 2 dimensões, independente. Os livros, né, qualquer um que vocês queiram escolher para acompanhar, eles fazem essas coisas separadamente. Faz movimento em uma dimensão e depois movimento em 2 e 3 dimensões. Eu vou falar para vocês tudo junto, porque é exatamente a mesma coisa, não muda nada. Ok? É a mesma coisa. Eu não vejo necessidade de separar e ensinar a mesma coisa 2 vezes. Então, eu vou fazer tudo junto. Tudo que eu estou falando aqui vale para movimentos em uma direção, em 2 e em 3 direções. Então, esse vetor aqui, ele sai da sua casa e vai até onde você está, naquele momento. É a sua posição instantânea, posição em um determinado instante de tempo. Vamos supor que a origem, né, do seu referencial está aqui nesse 0. Então, você pode localizar a sua casa como um vetor posição inicial, que é esse vetorzinho pretinho aqui embaixo, ó.
escrito XI com uma setinha em cima. Então, o XI sem a setinha é só o número, é só o valor. A minha casa está no quilômetro 40. Ok, é a posição da sua casa, é o número, o valor. Esse número é a distância entre esse zero e a sua casa. Mas esse número não me diz se a sua casa está a 40 quilômetros para o norte desse zero, ou para o sul, ou para o leste, ou para o oeste, não me diz. Mas o vetor me diz. Esse vetorzinho preto aqui embaixo, XI, ele me diz a direção e o sentido, da onde a sua casa está em relação a esse ponto zero. Então, eu vou representar a posição inicial como esse vetor XI. E a posição final como esse vetor comprido aqui embaixo preto, XF. Né? Vai do zero, a referência, até o seu destino, né? E o que você vai percorrer? Você vai percorrer esse vetor vermelho aqui, que é o ΔX. Como que eu acho ele? Eu posso fazer o XF menos o XI. Então, eu tenho esse vetorzinho vermelho aqui, ok? Então, eu vou calcular a velocidade média, né, que você desenvolveu da sua casa até chegar na universidade, desse jeito aqui, ó. Velocidade média é a posição final, que é esse vetor XF, menos a posição inicial, que é esse vetor XI, dividido pelo intervalo de tempo, né? E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui na fórmula eu estou colocando R ao invés de X, porque X normalmente a gente coloca como um vetor unidimensional, só na direção do eixo X. E o vetor R tem componente X, Y e Z, ok? Então, é exatamente a mesma coisa, tá? Só que esse vetor R aqui está em 3 dimensões e esse vetorzinho X aqui está em uma dimensão. A definição é exatamente a mesma, né? Posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa é a definição de velocidade média. E eu posso escrever isso em termos desse delta, né? A gente viu lá, delta X ou delta R é a posição final menos inicial. E o delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Toda vez que tiver esse delta na frente, significa variação. E variação significa o final menos o inicial. É sempre assim. Então, final menos inicial. Toda vez que tiver o delta na frente, significa essa variação. Ok? Tudo bem? Agora, como que eu faço a conta com esses vetores, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque não pode somar vetor igual a gente soma números, né? Eu acredito que vocês tenham noção de como que faz continhas com vetores. Mas vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Eu estou na posição A, uma cidade A. Quero ir para uma posição B, né? Vamos supor, eu estou aqui na minha casa A e quero ir lá para o EA na posição B. Eu posso fazer isso de infinitas maneiras, né? Eu posso pegar vários caminhos, né? Posso inventar um caminho, posso ir direto, posso ir dando volta, posso querer passar na farmácia primeiro, enfim. Então, essa linha marrom é o caminho que eu percorri. É o tanto que eu andei de A até B. Mas esse não é o meu deslocamento.
O que é o meu deslocamento? O meu deslocamento é um vetor. É um vetor que vai de A até B, em linha reta, né? Então, o caminho percorrido, ele é um escalar. Ele só mede o quanto que eu andei. O número de quilômetros, o número de metros ou o número de centímetros, dependendo do caso, que foi percorrido. O deslocamento é esse vetor que vai em linha reta de A até B. Então, vou chamar esse vetor de R a B. Agora, eu estou lá na universidade e eu preciso buscar meu filho na escola, lá no ponto C. E, de novo, eu posso fazer isso de uma infinidade de caminhos, né? De uma infinidade de jeitos. Eu posso ter que passar em algum lugar antes, eu posso, enfim, escolher um caminho menos engarrafado, enfim, posso tentar fugir do engarrafamento, posso fazer isso de N maneiras. Esse caminho vermelho aí, que liga o ponto B no ponto C, é, de novo, o caminho percorrido, e ele é um escalar, ele representa só o número de quilômetros que eu andei. E qual é o meu deslocamento de B para C? É um vetor RCB, em linha reta, que liga o ponto B no ponto C. Então, vocês podem ver que o deslocamento não quer saber como que você chegou de um ponto a outro. A única coisa que o deslocamento mede é onde você estava e para onde você foi. Então, se eu quero saber o meu deslocamento final, o que eu tenho que fazer? O deslocamento que eu tive do ponto inicial, que é quando eu saí lá da minha casa, até eu chegar na escola do meu filho. Qual é o deslocamento final? Quem me diz? Vetor RAC. Um vetor RAC que liga A e C em linha reta e não interessa o que aconteceu no meio do caminho, né? Esse vetor tá meio deslocado aqui. Ai, mas... Bom, depois eu ajeito. Tá grudado aqui. Não interessa o que aconteceu no meio do caminho, certo? Eu fui de A para B, fui de B para C, mas o meu deslocamento total é um vetor que liga a C em linha reta. Não interessa se eu passei em B ou se eu não passei em B. Meu deslocamento total é esse aqui, ok? É um vetor que liga o ponto A no ponto C em linha reta. Então, aqui, a gente pode calcular o vetor AC como sendo a soma do vetor RAB com o vetor RBC. Então, essa é uma maneira vetorial. Essa soma é vetorial, né? Não é pegar a distância em linha reta, né? O módulo desse vetor de A até B e somar com o módulo do vetor de B até C, né? Porque você pode ver na figura que vai dar um número maior do que esse número que representa o módulo desse vetor RA. Não encontrei desse vetor RS. Desculpa. Tudo bem? Agora, a gente pode somar aqui, ó, esse caminho percorrido de A até B com o caminho percorrido de B até C e achar o caminho percorrido total, ok? E eu posso pegar esse caminho percorrido total e dividir pelo tempo que eu gastei indo daqui para cá e daqui para cá.
isso daqui é a velocidade escalar média. Essa velocidade escalar média, ela não é um vetor, como a velocidade média que a gente viu no slide anterior, né? Essa daqui, ó. Essa daqui, ela é um vetor. Eu fiz o delta R, que é um vetor, uma posição vetorial. Então, esse cara aqui é um vetor, esse cara aqui também é um vetor. Mas no caso desse daqui, ó, ele não é um vetor, não. Por quê? Porque o caminho percorrido não é um vetor. O caminho percorrido é um escalar. Então, a velocidade escalar média chama escalar justamente porque ela não é vetor. Eu peguei o caminho percorrido. Então, essa que é a grande diferença, que muitas vezes os alunos ficam confusos. A diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Velocidade média, eu estou pegando o vetor. No caso aqui, RBC, ou vetor RAB, ou vetor RAC. Peguei o vetor, posição final, posição inicial. E dividi pelo tempo. No caso da velocidade escalar média, eu não vou pegar o vetor deslocamento, eu vou pegar o caminho percorrido. Então, velocidade escalar média é caminho percorrido, velocidade média é deslocamento, é vetor. Tudo bem? Tudo sim, professora. Sim, professor. Professora, Diga. na velocidade escalar média, então só vai valer a posição inicial e a posição final. Não, na velocidade escalar média, eu pego o caminho. Eu pego aqui, ó, se eu fizer um caminho gigante, né, esse marronzinho aqui, eu tenho que pegar o número de quilômetros que ele vale. O número de quilômetros que esse caminho vermelho vale. Ah, tá, entendi. Depende do caminho que você fez, Entendi. né? Uhum. A velocidade média não depende do caminho que você fez, mas a velocidade escalar média depende. Ok? Tem alguma pergunta aí no chat? Eu vi um barulhinho. É que eu não consigo ver. Não. Não tem pergunta no chat. Tá bom. Se tiver pergunta no chat aí, que talvez alguém esteja sem microfone, aí vocês me falem, tá? Eu não consigo ver daqui. Eu vou pôr... Na próxima hora eu vou pôr outro computador para poder conseguir ver. Então, tá. Voltando nessa figura aqui, ó. A gente calculou a velocidade média como sendo o delta R, né? R final menos o R inicial, dividido pelo delta T, tempo final menos tempo inicial. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó, junto com o Galileu. Isso chama limite. Eu vou pegar o tempo e vou fazer ele ficar bem pequenininho. O intervalo de tempo a gente chamou de H, não foi? E aí esse H a gente foi diminuindo ele até ele virar zero. E quando a gente fez isso, a gente conseguiu achar o valor para a velocidade instantânea. É exatamente aquela conta que esse linha aqui, com delta T setinha zero, significa. É o limite quando delta T vai a zero, ok? E isso é a definição de derivada. Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Derivada significa taxa de variação. Taxa de variação. Como que a posição, o vetor posição, varia em função do tempo. Ok? Então, isso que significa derivada. Taxa de variação da posição em relação ao tempo. E a mesma coisa a gente vai fazer para aceleração média, né? O que é a aceleração? A aceleração é o delta V, né, velocidade final, menos a velocidade inicial,
dividido pelo ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Então, a continha é a mesma que a gente fez lá junto com o Galileu, né? Eu vou fazer o limite quando esse ΔT tende a zero. Então, eu vou fazer velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo Hzinho, né? Que era o T mais H menos o T. Quando esse Hzinho, o ΔT, tende a zero, eu tenho a definição de derivada. O que é derivada? É a taxa de variação, nesse caso aqui, de velocidade em relação ao tempo. Então, a derivada é sempre taxa de variação. Como que uma determinada grandeza varia em relação a outra grandeza, ok? Então, é isso que significa. Não se assustem, vocês vão ver isso em cálculo direitinho, bem explicado, mas a gente só precisa disso para explicar para vocês de onde as equações vieram, ok? Não se preocupem que vocês não vão ter que fazer contas com derivadas integrais e limites aqui no curso de física. Vocês vão fazer lá no curso de cálculo. Aqui é só porque eu preciso mostrar para vocês de onde essas coisas saíram. E eu não consigo mostrar sem falar em derivadas e integrais, ok? O que eu quero que vocês entendam é que a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Como que a velocidade varia no tempo? E a velocidade é como que a posição varia no tempo. É só isso que eu quero que vocês entendam neste momento. Ok? Agora, vamos pensar especificamente no movimento retilíneo uniforme. Eu tenho que a velocidade é a taxa de variação da posição em relação a tempo. Só que no movimento retilíneo uniforme, essa velocidade é constante. Por que ela é constante? Porque Galileu definiu o movimento uniforme como sendo aquele que percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, se eu percorro 2 metros a cada 1 segundo, então essa taxa de variação de posição, que é a velocidade, vai ser 2 dividido por 1. Mas se eu tenho sempre a mesma taxa, então, se eu pegar 2 segundos, eu vou ter 4. 4 dividido por 2 continua sendo 2. E assim sucessivamente. Então, essa velocidade é constante. Eu percorro distâncias iguais em tempos iguais. A cada 2 segundos, eu sempre percorro 2 metros. Então, esse V é constante. Se a velocidade é constante, qual que é a taxa de variação da velocidade? É zero, porque ela não varia, então a taxa de variação dela é zero. Então, se eu tenho velocidade constante, eu tenho necessariamente aceleração nula, que é o que a gente viu lá, que vocês viram lá no movimento retilíneo uniforme, lá no ensino médio, né? Então, a aceleração é zero, não tem aceleração no movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Agora, esse dt aqui, eu tenho aqui, na primeira equação aqui, você tem a velocidade é igual a dr dividido por dt, né? Que eu falei para vocês que isso representa a derivada. Mas você pode pensar nesse Dzinho aqui como sendo aquele delta, né? Que o delta R é o final menos inicial que eu falei para vocês. Vai funcionar da mesma maneira, só que você colocou nele aquele limite. Então, são números pequenininhos. Você pode pensar que esse dr e esse dt são coisas pequenininhas, números pequenininhos.
está representando números pequenininhos. E eles sendo números pequenininhos, a gente pode passar ele dividindo aqui, ó, para o lado de lá, multiplicando. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse dtzinho aqui da primeira equação, que estava dividindo, e passei para o lado de lá, multiplicando. E aqui você vê que eu coloquei o x ao invés do r. Por que que eu coloquei o x ao invés do r? Porque a gente está pensando no movimento retilíneo. E o movimento retilíneo é um movimento unidimensional. Então, eu só tenho a direção de x. Então, eu não preciso colocar o vetor r, porque eu não tenho posição y nem z. Ok? Então, eu vou botar x aqui. Então, passei o dtzinho para cá, ficou v dt igual a dx. Ok? Agora, o que é integral? Bem, antes disso, quando você faz uma soma, e aí você quer desfazer essa soma, qual é a operação matemática que você utiliza para desfazer uma soma? Diz aí para mim. Subtração? Uma subtração. Se eu faço uma multiplicação, qual que é a operação que desfaz a multiplicação? Divisão. Exatamente. Então, toda a operação matemática tem uma operação inversa. Uma faz, a outra desfaz. É exatamente isso que a integral faz. A derivada faz, a integral desfaz. Então, eu vou fazer agora uma integral aqui, ó. Porque eu quero desfazer o que a derivada fez aqui. Eu quero achar como que a posição varia no tempo. Eu achei aqui como que a velocidade... Eu achei que a velocidade como sendo a taxa de variação de posição em relação ao tempo. Agora eu quero saber como que a posição varia no tempo. Como que a posição se comporta no tempo. Então, eu vou desfazer aqui com essa integral. Não se preocupem com isso, vocês vão aprender em cálculo, direitinho. Então, eu vou só passar aqui, ó, a continha. Se eu tenho aqui, ó, a integral de dx, o d é aquela representação da derivada, né? A integral desfaz o que esse dzinho fez. Então, o resultado dessa conta aqui é simplesmente o x. O que um fez, o outro desfez. Só que aqui, ó, eu vou avaliar da posição inicial até a posição final. Lembra que o d representava aquele delta bem pequenininho, que é o final menos inicial? Então, é o final menos o inicial, que é o que vai sobrar aqui, ó. Posição final menos a posição inicial, né? Então, aqui eu desmanchei o Dzinho e voltou para o delta, ó, x menos o x0. Do lado de cá, eu tenho esse v aqui no meio do caminho. Só que a velocidade, a gente já viu que ela é constante. Então, se ela não varia, eu posso tirar ela da integral, porque a derivada é taxa de variação. Então, se ela não varia, se ela é constante, ela pode sair dessa integral, não vai interferir na integral. Vou botar ele aqui para fora. Ó. Botei ele aqui do lado de fora. E aí vai cair na mesma situação que a gente viu aqui no dx. Ó. O que a integral faz, a derivada desfaz e vice-versa. Então, no fim das contas, a integral desse dt aqui, ó, vai dar só o tempo. Só que tempo que é esse? É o delta t esse. É o tempo final menos o tempo inicial, que eu vou botar aqui, ó. Tempo final menos o tempo inicial. Então, ficou velocidade, tempo final menos o tempo inicial, igual a posição final menos a posição inicial. E o que é isso aqui? Vocês se lembram disso aqui, dessa equação aí? Que equação que é essa? Alguém se lembra? Qual equação você está falando? A última? É, a última. Da velocidade média.
Vamos pensar que o tempo T0 é nulo? Como que fica essa equação aí? Ah, já mostrei, ó. Né? Posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Não é a equação do movimento retilíneo uniforme que vocês aprenderam lá no ensino médio? Ah, é verdade. Né? Mas a equação é uma variação da velocidade média também, né? Essa equação aí. Não, essa equação é da posição. Pois é, mas tipo, se a gente passasse dividindo o T, seria a velocidade média, não seria? Fez jogar o X pro outro lado. Sim, exatamente. Por quê? Porque essa equação aí nasceu da definição de velocidade média. Exatamente isso. Essa equação nasce da definição de velocidade média. A gente definiu velocidade média como sendo o delta x dividido pelo delta t. Então, essa equação nasce dessa definição. Então, ela só vale para velocidade constante, né? Aceleração é zero, e eu estou trabalhando em apenas uma dimensão, né? Só em x. Tudo bem? Tudo certo. Então, tá bom. Então, tá aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho o que a gente descobriu, né? E vamos pensar aqui, então, num gráfico. Se eu tenho um gráfico desse jeito aí, ó, o que que ele está representando para mim? Diz aí. O que que eu posso entender quando eu vejo um gráfico de x em função do tempo desse jeito? Uma reta ascendente. Quanto maior o tempo passando, maior o X, maior o deslocamento. Isso, o tempo está passando e o meu x está mudando, né? Eu estou me afastando da origem, do zero. Eu estava lá no zero, na minha posição inicial, e o tempo foi passando e eu estou me afastando desse ponto. Se eu estou me deslocando, se eu estou me afastando da minha posição inicial, isso significa que eu tenho uma velocidade, né? A minha posição varia no tempo. Eu tenho uma taxa de variação da minha posição em relação ao tempo. Então, isso significa que eu tenho uma velocidade. Como que ficaria o gráfico da velocidade nessa situação aí? Diz para mim. Ah, seria só VT, não? Porque o x0 acaba sendo a própria origem ali, o próprio zero. Isso. Exatamente. Então, como que ficaria o gráfico? O que você imagina que eu poderia desenhar assim o gráfico? Quando passando o tempo, a velocidade contínua, uma reta. Isso, uma reta horizontal, né? Uma reta horizontal. O tempo vai passando, eu tenho uma velocidade diferente de zero, mas ela não muda. Então, para todo o tempo, eu tenho a mesma velocidade. Ótimo, muito bem. Agora, o que que acontece aqui, ó? Parou de se mover, no caso, seria isso? Parou de se mover. Zero. Isso, parou de se mover. O tempo vai passando e eu estou na mesma posição. Não estou mais me deslocando. O que que vai acontecer com o gráfico da velocidade? Vai ficar em zero. Vai cair para zero. Isso, continua sendo uma linha horizontal, mas agora ela está em cima do zero, não tem mais velocidade, né? E agora? Agora a velocidade está negativa. Negativo, no caso. Isso, agora a velocidade está negativa, está lá embaixo, né? Muito bem. E agora? Aí está positiva de novo.
Está positiva de novo. Mas o que eu posso dizer, comparando essa última parte do gráfico com a primeira parte do gráfico, comparando as duas, o que eu posso dizer em relação à velocidade? Todas duas são... Oi, diga. Não entendi a pergunta. Qual foi a pergunta, senhor? Tá. Eu vou comparar a última parte do gráfico com a primeira parte do gráfico. E eu quero comparar a velocidade que ele tinha na primeira parte do gráfico com a velocidade que ele tem na última parte do gráfico. Vocês já disseram para mim que todas duas são positivas. Ok. Mas eu posso saber, por exemplo, qual que é maior, qual que é menor? Porque nessa última deu para ver que no espaço menor de tempo ele correu mais distância, então a velocidade é maior. Isso, ele chegou na mesma posição lá em cima, só que num intervalo de tempo bem menor, né? Rapidamente ele chegou lá. Então, a velocidade, nesse caso, é maior. Então, veja que ela vai ficar mais em cima, né? No gráfico de velocidade lá embaixo. Ela é maior, porque a inclinação da reta da posição é maior, né? Então, ela é mais em pé. Quanto mais em pé, maior a velocidade. Quanto mais deitada a reta da posição, menor a velocidade, né? Até que ele fica na horizontal e a velocidade é nula. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Professor, talvez eu esteja me enganado, mas, tipo, tem um significado, não tem a área da figura, por exemplo, do gráfico x vezes t? Tem. Ou não? Ele é o quê quando é x vezes t a área? Ele não lembro. A área debaixo da curva de x por t é o quanto você... Deixa eu ver aqui, peraí. Mas a área debaixo da figura x, do gráfico x vezes t, vai acabar sendo... Vai ter até uma unidade estranha, vai ser tipo metro segundo. Eu não acho que ele tem alguma coisa importante na física. Eu sei que debaixo da área da velocidade é velocidade vezes tempo, que é a própria distância, mas x de distância por tempo, eu acho que não é nada, não. Acho que não é nada, não. Olha só, por baixo vai ser... A área vai ser o quê? Vai ser o x vezes segundo. X vezes segundo. O que é x vezes segundo? X por segundo, se fosse dividido, né? X por segundo é a velocidade. Mas só que, como ele está perguntando de área, acabaria sendo x vezes segundo. Exato. Exatamente. Aí não tem... Acho que não tem nenhuma coisa interessante. Uma interpretação, né? Talvez torque, mas não tem nada a ver aí. Não. Torque não. Me enganando mesmo, acho que estou confundindo com outro gráfico, talvez. Enfim, vou pensar nisso aí, depois eu te respondo. Vamos ver se eu acho uma interpretação para essa área debaixo da curva. Quem foi que perguntou? Só para eu saber. Eu Quem? Seu nome? Não estou te vendo. Felipe Abraão. Felipe. Tá bom, Felipe. Eu vou pensar. Depois eu te respondo. Tudo bem até aqui? Sim. Para mim tá tudo certo. Sim. Tudo certo, ok. Então, olha só que legal. Esse gráfico aí é um gráfico utilizado na engenharia de tráfego. Cada retinha dessa daí representa um carro atravessando uma via. Então, a primeira reta aí, ó, você tem o primeiro carro que atravessou a via. A segunda reta é o segundo carro, terceiro, quarto carro. Aí, depois do quarto carro, o que aconteceu?
aconteceu depois do quarto carro? O quarto carro deu uma Acho que parada. você não- O quinto carro parou, né? O sinal fechou. Aí os 4 primeiros carros passaram. O quinto carro teve que parar no sinal fechado. E aí depois, o que aconteceu depois? A velocidade aumentou. O sinal abriu. Ficou um tempo parado, o sinal abriu, aí ele foi embora, né? Aí lá, sei lá quantos carros depois, teve 2 ali, ó, que conseguiu passar sem parar no sinal, né? 2 ou 3 aqui, uns 4 aqui, né? Porque ele só deu uma diminuída na velocidade e conseguiu passar sem ter que parar. E aí depois, o que aconteceu? O sinal abriu de novo. O sinal Fechou de novo. fechou de Não novo, fechou. parou. Vai abrir de novo. Isso, legal, né? Então, eu quero saber qual que é a velocidade média dos carros nessa via. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos pensar aqui, ó, no 20 segundos como sendo o tempo inicial e no 40 segundos como sendo o tempo final. Vou pegar esse terceiro carro aqui, ó, que estava nessa posição aí no tempo igual a 20, né? Estava aqui na posição de 80, no tempo t igual a 20. E no tempo t igual a 40, ó, ele foi parar lá no 340. Então, ele percorreu uma distância entre 80 metros e 340 metros, num intervalo de tempo entre 40 e 20. Qual que é a velocidade média desse carro? Diz aí para mim. 13? Acho que não. Mano. Exatamente, 13 metros por segundo, né? Velocidade média dele. 340 menos 80 dá 260. E o intervalo de tempo é 40 menos 20, né? Que dá 20 segundos. Então, 260 dividido por 20 dá exatamente 13 metros por segundo. Metros por segundo, tá, gente? Não é quilômetros por hora. Se você fizer a continha lá, deve dar mais ou menos 60 quilômetros por hora, tá? Então, essa é a velocidade média dos carros nessa via. E vocês podem ver que a inclinação de todas as retas, tirando a parte em que eles ficaram parados no sinal, a inclinação delas é praticamente a mesma, né? Então, a velocidade média deles é 13 metros por segundo. Então, deve ser essa a velocidade máxima dessa via, né? 13 metros por segundo. Praticamente todos têm a mesma velocidade média. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tá. Nas outras partes que o gráfico tem curva, ele não estava no movimento retilíneo e uniforme, né? Somente nas partes retas. Então, a gente vai ver o que acontece nas partes curvas. Vamos pensar agora aqui, ó. Ai, falta só 2 minutos. Tá bom, então a gente vai ter que ver na próxima aula essa parte aí do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vê na próxima aula, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? Professora, Pergunta, diga. a senhora vai deixar a aula gravada no AVA ou em alguma plataforma? Vou deixar a aula gravada
Lá no AVA. No mesmo lugar que vocês acharam o link para entrar aqui nessa aula, naquele mesmo lugar, eu vou tirar o link da aula e colocar o link da gravação. Tá bem? Então, ela vai ficar lá.